Vamos falar da crise de luz, do problema da Prefeitura de São Paulo. Olha, mas está muito interessante isso. Está muito interessante. Por enquanto, quem tem razão para estar rindo é o Boulos. Eu vou explicar por quê. Mas vai lá, vamos falar de Enel, vai. Mais de 120 horas depois do temporal atingir a cidade de São Paulo e a região metropolitana, cerca de 11 mil imóveis continuam sem energia. O balanço foi informado hoje pela concessionária Enel. Do total de domicílios e unidades comerciais sem energia, 4.600 estão na capital paulista. As cidades de Embu das Artes e Cotia, na Grande São Paulo, ainda têm cerca de 3 mil estabelecimentos, endereços sem luz em cada uma. A Enel afirmou que espera normalizar a situação nos locais ainda sem energia até o fim do dia de hoje. Olha, é inaceitável. Escuta, hoje é quarta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Não dá. A prefeitura diz que vai processar a Enel. Vamos lá. A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai processar a Enel. A Procuradoria-Geral do município vai entrar com uma ação civil pública por descumprimento de acordo e de outras normas legais. A gestão diz que vai notificar o PROCON e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que medidas sejam tomadas contra a concessionária. A falta de resolução do apagão tem provocado revolta na população, com uma série de protestos na capital paulista e na Grande São Paulo. Na manhã de hoje, os moradores do distrito de Sapopemba, na capital, fizeram um protesto pela volta da energia. Ontem à noite, um policial militar ficou ferido durante uma manifestação na Zona Sul. Em Cotia, moradores chegaram a fechar uma pista da rodovia Raposo Tavares. Um policial militar foi ferido com um tiro. E há pouco, no Twitter, o Ricardo Nunes, prefeito, né, na conta dele, Enel está mentindo, é irresponsabilidade da Enel dizer que a prefeitura não está removendo as árvores caídas. Tem uma lista de 30 árvores neste momento que a prefeitura não pode retirar, porque a Enel não vai fazer o desligamento da energia. E os diretores da empresa sendo chamados, vai lá, vão ser. Sim, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel na Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou hoje a convocação de Max Xavier Lins, diretor da empresa da Enel em São Paulo, e do executivo da companhia no Brasil, Nicola Cotunho. Nesse último caso, a convocação foi motivada pelas declarações do executivo à Folha de São Paulo. Em entrevista ainda ontem, ele afirmou que não era para a Enel se desculpar porque, nas palavras dele, o vento foi absurdo durante o temporal. Max Lins, que é responsável pela Enel em São Paulo, havia sido convidado antes do apagão a comparecer na CPI, instalada em maio desse ano. Porém, com a dificuldade da empresa em sanar a falta de energia em milhares de casas, ele agora está convocado e é obrigado a comparecer. Os depoimentos dos executivos estão previstos para a semana que vem. A CPI, de acordo com o deputado e presidente do colegiado Thiago Auricchio, do PL, deverá chegar ao relatório final em dezembro. Não tá bom, né? Como o personagem de humor que eu repito, algo de muito errado não está certo. Não é possível. Não, venta, inclusive. Eu insisto, se Deus nos guarde e nos livre por essa razão e outras, mas imagina uma chuva aqui em São Paulo, então, igual aquela que deu no litoral norte. Acontece o quê? E é claro que isso está repercutindo, está batendo na campanha eleitoral. Está batendo na campanha eleitoral. Vamos lá para 16. Em lados opostos e possíveis adversários na eleição municipal do ano que vem em São Paulo, os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Salles, do PL, se uniram aos ataques ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Nos últimos dias, os dois compartilharam conteúdos e criaram um apelido, Rei do Camarote. Boulos tem usado o termo desde o domingo. Ele disse: São Paulo entra no 4º dia sem luz devido à incompetência da Enel. Ao invés de tomar providências, o prefeito Ricardo Nunes posou de Rei do Camarote e passou o fim de semana assistindo UFC e Fórmula 1. Enquanto isso, a comida dos paulistanos estraga na geladeira. Já Ricardo Salles compartilhou um meme com Nunes como o Rei do Camarote, com uma risada. E mais, o Ricardo Salles foi adiante. Estou com um tweet dele aqui.
E olha, isso aqui nem... Quando eu digo nem o PSOL, é porque os bolsonaristas tomam o PSOL assim como o extremo do radicalismo, né? Ai, fica parecendo que se o Boulos ganhar, vai invadir a casa de todo mundo. Eu até já separei um pedaço aqui da minha casa, né? Larissa, o meu escritório, se puderem preservar, tá bom. Por favor, né? Não? Então, senão nem tem programa, imagina. Pois é. Aí o Salles disse, presta atenção nisso aqui, hein? É preciso fazer uma investida jurídica contra a Enel, cobrar indenizações e até, eventualmente, revogar a concessão e relicitar para outra empresa mais competente prestar o serviço. Isso não tira, entretanto, a responsabilidade da prefeitura do nules, que ele chama, quer dizer, de nulo, né? Trocadilho. Trocadilho à moda Ricardo Salles. Do nules, que alterou o formato dos contratos de poda de árvore, abrindo brecha para grandes valores a título de medida emergencial serem cobrados por um serviço. Grandes valores serem cobrados por a redação serem cobrados por um serviço ruim e ineficiente. Estranho, muito estranho. Sugerindo, inclusive, que possa haver algo de ilegal nessa coisa toda. Eduardo Bolsonaro já dizendo, eu gosto muito do Ricardo Salles, sim, é uma pessoa que a gente tem mais proximidade. Vi de perto a atuação dele como ministro do Meio Ambiente, defendendo, na prática, que ele seja o candidato do PL à prefeitura em São Paulo. Abriu-se uma outra frente de insatisfação no bolsonarismo. Vamos para 18A, não precisa ler toda não, só o essencial. Vai lá, porque depois eu quero comentar o conjunto, vai. A contratação do marqueteiro Daniel Braga para trabalhar nas redes sociais do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criou mais tensão na já abalada relação com Jair Bolsonaro. Ele trabalhava para João Dória quando ele foi governador de São Paulo e fez a campanha da ex-deputada Joyce Hasselmann para a prefeitura em 2020, esse marqueteiro Daniel Braga. Os dois clientes são desafetos declarados de Bolsonaro. Nessa terça, o vereador Carlos Bolsonaro foi às redes e ironizou a contratação. Escreveu, caramba, jura? A aliança de Ricardo Nunes e Valdemar Costa Neto foi selada, disse um comentário de um internauta. Um preposto de Duda Lima foi contratado pelo prefeito de São Paulo, se referindo a Daniel Braga. Eu acho que foi a coisa mais clara que esse menino já escreveu. O Carlos, né? Isso caramba, foi, jura, tá ótimo. Eu falei que foi um internauta que escreveu, na verdade foi o filho do ex-presidente que respondeu ao internauta com essa mensagem. Sim, mas foi o Carlos que escreveu caramba, jura, não foi? Foi, tudo isso. Não, então, é isso que eu tô dizendo. Caramba, jura, tá ótimo. Em 2 palavras o Carlos consegue ser claro. Caramba, jura. O problema é quando ele resolve, né, fazer digressões. Olha aqui. Muitos atuaram por uma proximidade, por uma aliança entre Ricardo Salles e o grupo do Bolsonaro. A avaliação que uma parte do bolsonarismo faz é a seguinte, que aqueles que fariam a cabeça do Ricardo Salles partem do pressuposto de que os bolsonaristas viriam por gravidade, entendeu, Valibene? A gente não precisa ficar fazendo um discurso bolsonarista, porque os bolsonaristas, entre Ricardo Salles e entre Ricardo Nunes e Boulos, iriam para Ricardo Nunes. E, portanto, resistiriam a fazer um acordo claro. Alguns tentaram investir nessa proximidade, mas, como a gente vê, não está dando certo. E o Ricardo Salles, desde sempre, está se dizendo candidato. Como é que eu analiso as coisas? Por que eu disse que o Boulos, por enquanto, para ele, pode ser positivo? Né? A cidade de São Paulo, não o Estado, a cidade de São Paulo, na eleição para governador, ganhou Haddad, não Tarcísio. Para presidente, ganhou Lula, não o Bolsonaro, na cidade. Tem um perfil mais, digamos, para centro-esquerda nas 2 últimas eleições. Como o Nunes não deixará de ser candidato,
caso realmente saia candidato Salles, é claro que há um risco de o Nunes se complicar. Até porque haverá, muito provavelmente, outro candidato da direita, o Kim Kataguiri. Né? Então, essa confusão realmente me parece, para a direita, não é boa. Né? E com repercussões outras, que aí dizem respeito, vamos tratar daqui a pouco, sobre a privatização da Sabesp também. As coisas estão se embaralhando. Né? E o próprio Van Garten já falou, né, contra a privatização da Sabesp. Ele diz, não, é que eu me preocupo com os pequenos. Bom, seja lá o que for. O fato é que a direita não está se entendendo. É um dado. Né? Reinaldo, você está triste com isso? Eu? Não. Estou sendo absolutamente franco. Né? Porque é que eu não deixaria isso claro a vocês. Né?